Sejam bem-vindos a um novo episódio daqui do podcast Direta Sem Café, o podcast da Universidade de Lusófona. Hoje estamos aqui com a Tânia Gaspar e vamos falar sobre o amor. Tânia Gaspar, muito obrigada pela sua presença aqui. Podemos Olá, começar pode começar por falar sobre si. Então, olá Carolina, é um gosto estar aqui, agradeço o convite. Portanto, eu chamo-me Tânia Gaspar, sou psicóloga, sou casada, tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, e tenho desenvolvido um trabalho de investigação com jovens na questão do bem-estar. E as relações interpessoais e o amor surgem sempre como algo muito importante para a vida das pessoas, e portanto acho muito interessante falarmos sobre o amor. Tenho aqui a dizer que a chave de uma vida saudável não é apenas o exercício físico e a alimentação saudável. Aqui as emoções do amor ligadas ao amor também são bastante importantes aqui nesta área. Até pesquisas sugerem que há uma forte ligação entre o amor e a saúde. Podem então explicar-nos um pouco sobre como o bem-estar emocional influencia diretamente a saúde física? Sim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define saúde mental com 4 indicadores, e um deles é realmente as relações interpessoais, ou seja, sermos realizados e conseguirmos manter relações com as outras pessoas de qualidade. E as relações, o amor, quando nós falamos de amor, muitas vezes remete-nos para a relação afetiva, amorosa com outra pessoa, mas também existe o amor da amizade, o amor de pais e filhos, o amor por outras pessoas que nos são significativas e que são importantes para nós. Claro que porque é que é importante? Porque nós acabamos por sentir algo positivo, que nos faz sentir bem, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a ter um sentido para a vida. Muitas vezes, se forem perguntar às pessoas o que é mais importante para elas, muitas pessoas referem que é família ou que são pessoas significativas. E, portanto, o amor, tanto a investigação como a prática, nos remetem que é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa realização e para continuarmos muitas vezes a percorrer e a lutar pelas coisas que gostamos. E por vezes nós verificamos que em nome do amor há muitas pessoas que acabam de estar em relações que não são saudáveis para elas, não é? Portanto, isto é difícil. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas têm uma tendência, quando estão apaixonadas, de ir de cabeça e pés e tudo, não é? Portanto, lançarem-se completamente na relação com outra pessoa. Ou então há pessoas que é ao contrário, cada vez que a relação começa a ficar mais íntima, as pessoas fogem porque têm medo de se ligar. E, portanto, efetivamente, esta capacidade de intimidade, que é nós conseguirmos ligar ao outro, mas sem perdermos a nossa individualidade, o nosso gosto por nós próprios, o respeito por nós próprios, é fundamental. Portanto, o amor é importante se nós conseguirmos gostar do outro, mas sempre também gostar de nós, e manter isso também sempre durante o caminho. Falou aqui em algo interessante, que é relações não saudáveis. Portanto, no amor também temos essa parte que não é muito saudável, e muitas pessoas que estão dentro de uma relação denominada relação tóxica não têm a noção de que estão nessa relação e não sabem, muitas vezes não sabem, ou até têm noção, mas não sabem como sair. Nestas situações, o que é que essas pessoas podem fazer? Algumas dicas assim que poderia dizer relativamente a... Sim, é difícil porque quando a pessoa está lá é realmente difícil, porque a pessoa está demasiado inebriada, não é? E muitas vezes interpreta as coisas que a outra pessoa faz de uma forma mais benévola e não consegue estar a identificar as verdadeiras razões menos positivas, o que também é bom para as boas, mas neste caso não. Portanto, uma das coisas que nós podemos fazer é haver um maior autoconhecimento. Portanto, muitas vezes o que acontece nestas situações é que há situações que se repetem, ou seja, a pessoa acaba por se envolver em situações que não são boas para ela com alguma frequência. Portanto, ou é uma pessoa muito dependente que acaba por se ligar e precisar muito da outra pessoa, e portanto muitas vezes não tem confiança em si e acaba por não... O amor próprio faz. Exatamente, portanto, a questão da autoconfiança e o autoconhecimento é muito importante para nós percebermos, olha, como é que eu sou, isto vai acontecer, e tanto que atenção, que factos é que eu preciso ter em conta. Por outro lado, é fundamental ter uma rede à volta, ou seja, o amor, mesmo que seja muito bom,
não é bom que nós tenhamos apenas uma coisa importante na nossa vida. A nossa vida tem vários pilares, eu costumo dizer que existem os 4 pilares da vida, que é o self, que é o eu, e é o gostar de mim, o conhecer-me, o gostar de estar comigo, o ser autónomo. Que é o mais importante, no fundo. É assim, é muito importante. Lidar com outras pessoas. É o importante dos 4, mas já portanto, depois o outro é a relação com a família e com o namorado, namorada. Depois a questão dos amigos e as atividades de lazer, nós termos atividades de ocupar o nosso tempo livre, e depois o trabalho, a escola, a universidade, não é? E a questão é que nós precisamos de ser feliz e ter realmente bem-estar nestas várias áreas, para depois, se uma delas não estiver tão boa, nós conseguirmos ir buscar energia e força às outras. Normalmente, uma pessoa que está com mais suporte social, com mais amigos, mais apoio da família, que tem mais ocupações do tempo livre, do seu tempo que gosta de fazer, que também tem mais confiança em si, conhece-se melhor, tem menos tendência para se envolver em situações, em relações menos positivas. No fundo, é tudo à base de um equilíbrio. Quando não tenho força de um lado, vou buscar ao outro lado da força. Relativamente ao amor, existem então diferenças nas percepções do amor na infância, adolescência e na fase adulta? De que maneira estas experiências iniciais podem influenciar o desenvolvimento emocional ao longo da vida? Isto agora aqui podíamos dar uma aula de psicologia do desenvolvimento, mas vamos tentar, enfim, sistematizar. É um facto que as relações iniciais são muito importantes para o resto da vida, porque no fundo são um modelo, não é? São a criança, quando nasce numa primeira fase, não tem bem noção do exterior, não é? Portanto, é como se ela fosse o mundo e o outro não é o outro, é o mundo dele. E a necessidade inicial é de segurança, ou seja, é o mais importante nos primeiros 2 anos da criança é ela ter uma percepção de segurança, sentir que o ambiente à sua volta é positivo, é seguro, que quando ela tem uma necessidade, seja ela de higiene, de fome, de carinho, de temperatura, que essa necessidade é satisfeita. E se ele realmente fica com confiança e segurança nesse ambiente, vai ter mais facilidade nas fases a seguir para se desenvolver. E normalmente essa segurança dá-se na relação com uma pessoa significativa, com vinculação ou com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, e é uma relação muito, muito importante para o desenvolvimento seguro da criança. Quando entra na escola, naturalmente, assim, em criança, não é? Toda essa relação também é importante e começa a existir outros significativos para a criança, nomeadamente os amigos, e também essa relação de amizade, de conseguir desenvolver-se com os amigos também é fundamental a partir dos 3, 4 anos. Na adolescência, todos sabemos que também a relação com os amigos é um marco essencial, por um lado pela construção da identidade, ou seja, quem é que eu sou, com quem é que eu admiro, como é que eu vou desenvolver-me para ficar como eu quero ser, a sensação de pertença a um grupo, enfim, normalmente há relações muito intensas com os amigos, com o par sexual. As emoções são mais intensas na altura da adolescência, certo? São mais intensas e por outro lado é porque está tudo a acontecer, não é? Há uma série de sensações novas que muitas vezes o adolescente não percebe bem o que é que lhe está a acontecer, e se conseguir, enfim, gerir essas emoções e conseguir aproveitá-las, claro que são sempre desafios, mas os amigos, nós na investigação verificamos que pior para a saúde mental dos jovens, não ter amigos é algo mesmo muito, muito impactante, e às vezes até, embora já não goste muito, mas às vezes mais vale ter amigos de risco, ou seja, amigos que possam ter alguns consumos, alguns comportamentos, do que não ter amigos de todo. Portanto, isto para mostrar que realmente, mesmo com os comportamentos de risco na adolescência, que são um problema, não ter amigos ainda é pior que tudo. Depois, na idade adulta, nós temos aqui a tal questão da relação de intimidade, ou seja, quando uma relação acaba por ser, no caso do par sexual, mais, em grande parte das pessoas, mais duradoura, mais, enfim, que a pessoa faz um projeto de vida com ela. Portanto, esta relação é muito importante e muitas vezes é difícil de estabelecer, exatamente porque a pessoa precisa de confiar em si, precisa de confiar no outro para conseguir ter uma relação saudável. E depois, muitas vezes, surgem as relações com os filhos, não é? Que também, enfim, quem tem filhos sabe que é uma relação também maravilhosa, muito desafiante, mas que é transformadora e que faz com que as pessoas também, os pais, consigam ser melhores pessoas e poder continuar.
Ao longo da vida, essas relações de amizade também, e é interessante ver como a gente muitas vezes na idade adulta ainda tem amizades de jovem e sente-se muitas vezes muito bem, muito confortável com essas amizades, porque parece muitas vezes que volta 20 anos atrás. Mas também no envelhecimento e no idoso as relações são fundamentais, porque nós sabemos que um dos grandes problemas do idoso é o isolamento e a falta de relações interpessoais e, portanto, as relações de afeto, as relações amorosas, afetivas, são realmente algo estrutural no ser humano, não é? E desde que ele nasce até que ele morre. E, portanto, acho que temos que ter em atenção a necessidade e valorizar. Claro que a questão não é quantidade, ou seja, nós não precisamos ter muitos amigos ou muitas relações interpessoais, tem mais a ver até com a qualidade dessas relações e até que ponto é que elas vão concretizar e satisfazer as necessidades que nós temos a nível do contacto com os outros. Exato, muito obrigada. Pronto, relativamente aqui... por exemplo, na fase adulta e adolescência também é muito importante termos a relação amorosa, mas também é muito importante termos aqui amizades também para não estarmos sempre só ligados àquela relação. Portanto, mais uma vez, à base do equilíbrio aqui. Sim, e não é fácil, porque o adulto tem, enquanto que na juventude há mais disponibilidade para ter os amigos, não é? Quando a pessoa entra na idade adulta, às vezes acaba por a vida, lembra-se dos 4 pilares, não é? Então a vida passa quase a ser a família e o trabalho. E, portanto, o self e os amigos acabam muitas vezes por ficar para segundo plano. E isso é algo que muitas vezes, e eu também na clínica quando tenho adultos, digo, olha, é fundamental que as outras áreas da vida também estejam. É tão bom quando a pessoa consegue encontrar atividades que gosta de fazer, estar com os amigos descontraídamente, sem estar a pensar nas tarefas parentais e no trabalho. Portanto, a pessoa realmente não deve descuidar. Além disso, mesmo no contexto da família, mesmo na preservação da relação de casal, é saudável o casal manter a sua relação ao longo da vida. Também muitas vezes os casais acabam por se esquecer um bocadinho um do outro. A conquista tem que haver sempre. Com as tarefas parentais e com a rapidez do dia-a-dia, muitas vezes os casais afastam-se e portanto, devem estar conscientes que o namoro deve ser ao longo da vida também. Em fases mais maduras da vida, como o amor, como é que o amor se manifesta entre parceiros de longa data, amigos de toda a vida e em relação familiares consolidadas? Que aqui já falámos aqui um bocadinho, mas de que maneira essas expressões de amor contribuem para um envelhecimento saudável no sentido da plenitude? É difícil, mais uma vez, esta questão difere muito de pessoa para pessoa e das experiências que as pessoas tiveram durante a vida, não é? Nós já vimos que pode haver um casal que enfim, se apaixona na juventude e que tenha uma relação muito positiva durante a sua vida e que depois se reforme junto e consiga fazer uma série de atividades e de viagens e de passeios depois da reforma. Isto é uma situação assim muito positiva. Agora, há várias pessoas que têm percursos diferentes, não é? Pessoas que acabam por não ter uma relação mais estável, vêm mais tarde a obter essa relação, têm uma relação e depois quando se reformam um deles fica doente, portanto, enfim, há vários cenários, portanto, é difícil prever uma única situação, mas o facto é que nós fizemos um estudo com idosos, com maiores de 80 anos, entrevistas, e uma das questões era o que é que lhes dava mais sentido na vida e o que é que era mais importante agora que eles estavam, enfim, na fase final da vida, o que é que era mais importante para eles. E quase todos eles referiram que aquilo que tinha sido mais importante tinham sido as pessoas, as relações positivas que se tiveram, as relações significativas, aquele momento às vezes há 20 anos ou 30 anos que aconteceu, mas que é um momento tão emocional que a pessoa tem na sua memória, é muito forte e ajuda as pessoas a ter um envelhecimento mais saudável. Termos amigos também de longa data e mantermos essas relações, vermos muitas vezes os filhos a crescer juntos, etc., também é muito, muito interessante e gratificante. Existe alguma evidência ou tendência que sugira que, para as mulheres, o bem-estar emocional desempenha um papel ainda mais significativo na qualidade de vida em comparação com os homens? Isso também é uma questão tricky. Então, assim, a investigação diz sempre que os homens têm mais qualidade de vida, que os homens têm mais saúde mental naqueles indicadores mais de internalização, de ansiedade, de bem-estar.
Mas os homens, por um lado, normalmente têm piores indicadores, por exemplo, nos consumos, na violência. Portanto, às vezes, se calhar o que acontece é que a forma que os homens e as mulheres têm podem ser diferentes na forma como manifestam as coisas. As mulheres têm uma tendência para a internalização, portanto, enfim, sentem as coisas más de uma forma mais internalizada, e os homens tendem para a externalização, portanto, enfim, consomem, têm comportamentos mais violentos. Claro que isto não podemos generalizar, Exato. Nem para todos os homens e todas as mulheres, mas há uma tendência para o fazer. E tanto, para as mulheres ser mais importante, eu penso que tem a ver com a forma, depois temos que separar o que é a questão cultural, não é? Que ainda está vigente, e muitas vezes aqui normalmente é atribuído à mulher ainda este papel um bocadinho mais de cuidadora e da questão mais afetiva, e depois o homem mais pragmático e tudo isto está a mudar, e portanto estas gerações agora já vão ter essas, quando forem mais velhas, já provavelmente vamos ter resultados diferentes, mas a questão dos afetos e das relações é importante para homens, mulheres e para toda a gente. A forma depois como a pessoa aceita isso e expressa esse afeto e essa felicidade é que é de forma diferente, tem a ver com o género, mas também tem muito a ver com questões sociais que estão em transformação. Portanto, eu tenho curiosidade agora, daqui a 30 anos, estudar como é que as pessoas que tiverem 80 anos na altura vão reagir a isto. E como é que os fatores sociais e culturais, incluindo a expectativa de género, podem impactar a forma como o amor é percebido e vivenciado no seu papel para promover a saúde integral? Isto está tudo em mudança, sabe? Nós fizemos um estudo, isto é muito interessante, fizemos um estudo há 20 anos e voltámos a fazer agora o mesmo estudo, e isto é mesmo interessante, porque tinha a ver com as relações afetivas e as expectativas futuras dos jovens. Portanto, e o que nós verificámos é que há uns anos atrás, há 20 anos atrás, as expectativas dos jovens eram muito mais homogéneas, ou seja, aquela ideia de que a pessoa queria constituir família, que queria ter um trabalho, que queria casar, ter filhos, ter o seu trabalho. Era algo que era muito importante, e a maior parte dos jovens diria que era isso que tinha como expectativa da sua vida. Neste momento não é isso que acontece. Exatamente. O que os jovens me dizem é assim, eu não digo que não quer ter um namorado, não quer ter uma namorada, e também se calhar hipoteticamente posso querer ter filhos, mas não é agora, número 1, e por outro lado não quero que isso interfira na minha vida pessoal, ou seja, é quase como se eles tivessem planos individuais, não é? Que é a sua vida, querem fazer a sua vida, se ter um namorado ou uma namorada integrar nessa vida e não fizer grande confusão, está tudo bem, mas não percebe, ou seja, não há aquela ideia tão fixa, não é? E portanto, no fundo há uma maior heterogeneidade naquilo que as pessoas querem. Isso é bom porque dá mais liberdade, ou seja, em vez da pessoa sentir, olha, eu tenho que fazer aquilo porque é aquilo que supostamente a sociedade quer que eu faça, as pessoas já têm mais pensar o que é que eu quero para mim e o que é que eu vou definir para a minha vida. Por outro lado, isso também dá o quê? Insegurança e incerteza, não é? Portanto, tem a parte da liberdade, mas também tem a parte da insegurança. E há outro estudo muito interessante que nós fizemos, que é o do HBSC, que é de um estudo da Organização Mundial de Saúde, que eu coordeno cá em Portugal. E então nós temos uma pergunta que é se tens um namorado ou uma namorada, e depois que papel é que ele tem na tua vida. E há uma grande percentagem daqueles que têm namorado ou namorada que diz que é a melhor coisa que tem na vida. Então, no fundo, também continua, independentemente de tudo aquilo que as pessoas dizem, quando a pessoa está realmente apaixonada e gosta de outra pessoa, grande parte das pessoas diz que aquilo é algo fantástico e que a faz sentir muito bem, que a faz sentir muito feliz. No fundo, a relação faz-nos sentir melhores, tanto individualmente, sentimos bem connosco mesmos, mas também com a pessoa. Portanto, quando é a relação certa, a pessoa ajuda-te a crescer por exemplo, eu comecei a namorar quando tinha 18 anos. Hoje em dia tenho 22 e eu vejo imensa a minha evolução, tanto no namoro, mas tanto pessoal, como eu cresci e como a pessoa ao meu lado também ajudou-me a crescer e a ver, ele na altura tinha 16, agora já tem 20 também, e é muito importante e interessante nós vermos essa evolução, tanto da minha parte como da parte dele, como os nossos objetivos foram evoluindo e fomos-nos motivando e ajudando uns aos outros, portanto...
A pessoa deixa de ser só ela e passa a ser um nós, não é? Exato. Ou seja, a pessoa já não é só aquilo que é importante para mim, mas aquilo que também é importante para nós. Eu posso ter o altruísmo, não é? De me aproximar daquilo que é importante, desde que não seja sempre do mesmo lado. Tem que haver um equilíbrio, mas o equilíbrio não precisa de ser literal, não é? Naquele sentido, olha, tu lavas a louça, um dia eu lavo outra, não é? Ou seja, tu fazes aquilo e eu agora faço aquilo por ti, mas tem que haver uma sensação de equilíbrio, mas que por vezes realmente poderemos pensar, para ele é tão importante que eu faça isto, então vou fazer. E as pessoas que são mais centradas em si acabam por não ter esta disponibilidade, não é? E acabam por pensar, olha, isto é importante para mim, vou fazer. E realmente o amor tem esta capacidade de nós podermos ser mais altruístas, mas sempre com cuidado para não sermos excessivamente altruístas, não é? Exato. Na era da tecnologia e das relações digitais, como as dinâmicas do amor e da conexão emocional estão a evoluir e qual é o impacto potencial dessas mudanças na saúde e no bem-estar? Pronto, e tem esta questão, por acaso já me fizeram numa outra entrevista e dá que pensar que é, por um lado, nós agora tudo é feito através online, através das novas tecnologias. Portanto, nós agora divertimos através das novas tecnologias, comunicamos, pesquisamos, portanto, fazemos muitas atividades que nós, se calhar, há uns anos atrás fazíamos com vários veículos, neste momento recorremos ao mesmo veículo. Portanto, é natural que também haja uma maior facilidade de nós conhecermos pessoas novas, nos relacionarmos através das novas tecnologias. Portanto, eu não vejo de mal as pessoas conhecerem através das redes, desenvolverem atividades através das redes, porque é um meio como outro atualmente. Mais uma vez, tem que se ter os devidos cuidados como tínhamos em outros contextos, não é? Ou seja, há aqui, no fundo, a literacia em relação a esta questão dos contactos online, etc., a pessoa deve ter todos os cuidados no sentido de ser protetor e da pessoa de conhecer pessoas e ter relações positivas, mas também não se envolver em situações que podem ser de risco e que podem ser negativas. Isto dizendo o quê? Que há muitas pessoas que se conheceram através da internet, desenvolveram relações e depois conheceram-se e estão ótimas e têm uma relação positiva, e há pessoas que iniciaram uma relação assim, que depois acabaram por ter dissabores e as coisas não serem bem como estavam à espera. Portanto, como tudo, mas isso também pode acontecer, eu conhecer uma pessoa num restaurante e depois acabar por saber coisas menos positivas sobre ele. Portanto, no fundo, penso que pode ser um veículo natural, desde que a pessoa tenha os devidos cuidados. Em relação às relações interpessoais, preocupa-nos às vezes um pouco. Naquele estudo que eu falei do HBS, também temos uma grande percentagem de jovens que diz que a certa altura consegue mais facilmente se relacionar e falar sobre ele e falar sobre os sentimentos através das novas tecnologias do que face a face. Portanto, isso nós temos de ter cuidado, ou seja, que não podemos deixar que as tecnologias substituam as outras formas de relação e que a pessoa acabe por se proteger e salvaguardar através do ecrã e depois não desenvolva as competências de relação interpessoal que são fundamentais. Portanto, isto acaba por, às vezes, as pessoas mais tímidas, as pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar, podem se resguardar demasiado e isso ainda aumentar mais as suas dificuldades de relação até situações mais graves. Portanto, enfim, pode ser um veículo, mas enfim, as pessoas estarem atentas para não se tornar uma situação exclusiva e dependente, não é? E que a pessoa acabe por não ter outras formas também de interagir analogicamente, digamos assim. Hoje em dia, com as novas tecnologias, também permite a relação à distância, para tornar-se ainda mais fácil e haver ainda como se a pessoa estivesse presente, mas longe. Portanto, também é aqui um lado positivo das novas tecnologias. E é uma oportunidade das pessoas, por exemplo, se vão vir trabalhar ou estudar para outro lado, ou as famílias que às vezes os pais... Sim, exato, as famílias, por exemplo, podem também continuar o contacto e ver os netos a desenvolver-se, os namorados e ser positivo, porque é um complemento, não é? Ou seja, a relação não é só daquela forma, é um complemento que permite essa relação. O que é mais difícil é se a pessoa acaba por não conseguir fazer isso de outra maneira também, não é? Exato. Do meu lado, as perguntas estão todas. Não sei se gostaria de acrescentar aqui alguma curiosidade também entre a conexão e bem-estar emocional e o amor. Não sei se tinha aqui mais algo a acrescentar, mas da minha parte as perguntas estão todas.
Quero apenas agradecer, felicitar a iniciativa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada também pela sua presença, foi uma honra tê-la aqui connosco. Conseguimos então perceber que o amor não é apenas um impulsionador emocional, mas também é um aliado crucial para uma vida saudável e significativa, que é bastante importante. Pronto. Da minha parte é tudo, já sabem que podem assistir e ouvir o nosso podcast no nosso YouTube, no nosso website e no Spotify. Muito obrigada e até o próximo episódio.